Olá, a Alma do Negócio está hoje nessa loja incrível, linda. Olha que cenário maravilhoso a gente escolheu para falar com a Amanda Prussá, que é a nossa convidada de hoje, nossa Sim. querida. Falei para você que você era especial, hein? Ai, A tua participação obrigada. era muito especial. Deixar o nosso agradecimento para a Thaís e para Marlise, que cedeu esse espaço tão incrível para a gente gravar esse episódio da Alma do Negócio. E já vou dar um oi aqui para minha convidada, Amanda. Sim. Amanda, obrigada, nossa, seja Imagina. bem-vinda. Eu tô doida para contar a tua história, eu tô doida Sim. que as pessoas conheçam a tua história. Uhum. Obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Sim, foi muito fácil de aceitar esse convite, né? Desde que te conheci e soube o que você tinha como propósito de vida e o que você quer compartilhar com o mundo, eu pensei assim, nossa, não é por acaso que a gente se conheceu. Poxa, que legal, de verdade, que Sim. legal. Vocês vão amar esse conteúdo, amar essa entrevista, eu tenho certeza. Mas vamos lá, né? Vamos contar um pouquinho da tua história. A Amanda é fundadora da Dress for Freedom, Sim. que tem um apelo social incrível. Quero que ela fale um pouco dessa história. Conta pra gente como foi a criação dessa tua marca que veio, né, com um propósito tão Uhum. maravilhoso. Sim. Para começar, eu tô muito feliz, tô muito à vontade, porque esse é meu ambiente, né? Um ambiente de loja, com gente passando, gente conversando, pegando na arara. Então, aqui é um lugar que eu tô acostumada. Mas como que iniciou a Dress for Freedom? Eu, na verdade, quando era criança, assim, eu participava de uma igreja e lá um dia foram missionários. Esses missionários vieram da África, então eles estavam com roupas todas coloridas, estampadas. Eu fiquei assim alucinada por aquela roupa. Eu falei, Ah, meu Deus, que roupa maravilhosa, onde que eu arranjo uma dessa? Para mim, só na África, naquela aham. época, né? E aí ainda eles contavam histórias de transformação e como eles ajudavam pessoas em situação de vulnerabilidade, em pobreza, e como eles estavam fazendo bem. E daí eu falei, então tá aí, acho que eu vou ser missionária. E aí eu fui crescendo e tal, fui começando a gostar muito de moda, minha família, minha mãe também sempre gostou muito. E aí chegou na época de escolher o que eu ia trabalhar, aí o que eu ia fazer de faculdade, então eu já estava assim decidida que eu queria a moda. E aí eu pensava assim, nossa, mas eu vou ter que escolher entre um e o outro. Essa história de ser missionário, nada a ver, né? É o que eu imaginava. Então, aí eu estudei moda e nesse tempo depois até que eu me formei, eu estava um dia assistindo TV e assisti um filme. E esse filme nunca mais saiu da minha cabeça. Nesse filme era a história de uma moça onde ela estava desempregada, ela não tinha emprego, ela era uma mãe solo, morava com a mãe dela, e ela procurava um emprego, não achava, ela estava em uma situação de pobreza. E aí então o cara começou a romanceá-la, assim, ela se apaixonou por ele, eles se conheceram por um tempo, e de repente ele chegou para ela dizendo assim, eu tenho uma ideia, consegui para você um emprego, o sonho da tua vida está realizado, só que é em outro país. Aham. E aí, então, ele falou assim, você vem e aí você manda dinheiro para tua família e tá tudo resolvido. Como ela já o conhecia, ela confiou nele, foi com ele para esse outro país e lá no avião, quando de repente eles chegaram, ele tomou o passaporte dela, jogou ela numa van junto com outras moças, ela sem entender nada, ele se transformou em outra pessoa. Eles foram para uma mansão onde separavam mulheres assim, todas jogadas no chão assim. E aí ela foi separada num grupo de mulheres e ele pediu para um cara, tipo, cuidar dela, assim, um capataz, digamos assim, cuide delas. E aí, então, esse cara jogou essa moça no chão e abusou dela de uma maneira que eu não sabia que era possível num ser humano. E isso me chocou demais. E aí, então, o que ela fez? Ela conseguiu fugir e ligar para a família dela. Ela encontrou um penhasco, abriu os braços e se jogou. Tirou a própria vida. E eu fiquei assim, cara, o que era aquilo? Não fazia ideia. Mais ou menos 2000 e, sei lá, 2009, por aí. Não fazia ideia o que era isso. E aí, anos depois que eu me casei, eu e meu esposo, nós fomos morar nos Estados Unidos, ele tinha ganho uma bolsa de estudos, e aí eu tava lá, ainda não tinha virado estilista, que era meu sonho, já tinha me formado, tinha estudado moda em vários lugares, e meu sonho era virar estilista, mas não sabia ainda como exatamente. Então um rapaz chega pra mim e fala assim, Amanda, eu tava no México, lá a gente foi ajudar a construir umas casas para pessoas em vulnerabilidade social, e eu brincava muito com uma menininha, por toda semana eu brinquei muito com essa menininha. Chegou no fim da viagem, a mãe dela veio pra mim e me perguntou, você quer comprar ela? Hum. E aí ele me falou, e isso é o tráfico humano. Uhum. Então foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi esse termo, foi Uhum. em 2011. E aí eu lembrei do filme, eu falei, cara, foi aquele filme que ficou na minha cabeça, né? Uhum. Aí olha pra que ele me convidou, né? Ele falou, nós vamos fazer um desfile, e nesse desfile nós vamos arrecadar fundos para um rancho que se chama Rancho Hope, que recoloca na sociedade, ajuda a recolocar na sociedade mulheres ex-vítimas do tráfico humano. Então Uhum. foi aí que eu virei estilista. Comprei, na verdade ganhei tudo, ganhei máquina de costura, ganhei todas as malhas. Foi quando eu tive menos em toda a minha vida, não tinha ajuda de alguém para pregar um botão
Então fiz a coleção inteira. Empreendedorismo, né? Nossa. Empreendedorismo. Eu total, assim, mas ao mesmo tempo ganhei muita coisa, né? A máquina de costura, eu costurei Que legal. toda essa coleção. E o desfile foi incrível. O nome é Birds of Paradise. Tá no que YouTube. Legal, que legal. E aí a gente arrecadou, nossa, tinha pra fora, assim, virando a quadra, uma fila enorme de pessoas, assim, pra assistir o desfile. E a gente arrecadou fundos pro Hope Ranch, que chama, ele tem até hoje, esse ranch. Então, só pra gente entender, a Dress for Freedom, ela nasceu já engajada. Na verdade, era Amanda Prussac ainda. Porque o meu sonho era eu me tornar estilista. Depois veio a Dress. E aí eu já queria fazer o bem, mas não sabia como. Então eu achava que para eu fazer o bem eu tinha que ser a missionária na África. Entende? Aí eu vi assim, nossa, eu posso fazer algo através da moda, porque ainda é beleza. O que me chamou a atenção nas roupas, né, foi a beleza. Então, através da beleza, eu posso, de alguma forma, transformar vidas. Então, eu fiz 3 coleções, daí como Amanda Prussac, mas aí eu entendi que tinha que ir além de mim, tinha que ir além do meu nome. Por isso que é em inglês também, para ir para todo mundo. Então, 3 anos depois, nós voltamos para o Brasil e aí, então, nasceu a Dress for Freedom. Foi aí então que nasceu a marca, mas já estava super engajada com esse impacto social, com esse braço. Comentei contigo, Amanda, que gostaria muito mesmo de que você falasse da Dress, do nascimento da Dress, desse teu engajamento também com o tráfico humano, com essa ação que é tão inspiradora. E ouvindo você falar desde antes, como você pensava, o que você já queria, eu trago muito a tua mentalidade, a tua consciência já. Você tinha quantos anos? Qual a sua idade naquela época? Nossa, 20... acho que quando saiu o desfile, meu primeiro desfile, acho que eu tinha 25 anos. Então, assim, começando a empreender, já tinha empreendido antes, não? Não, eu fui vendedora de lojas, por isso que eu digo que eu tô super à vontade, né? Eu achava que para eu conseguir ser estilista, se eu fosse vendedora na loja, eu ia, de alguma maneira, ter uma porta de entrada em alguma marca. E no fim, isso acabou me ajudando muito, porque se o estilista não vender, não tem negócio, né? Com certeza. E aí eu te pergunto, né? Que tipo de consciência, trazendo um pouco agora para esse empreendedor, para a mentalidade, consciência do empreendedor, que tipo de consciência mesmo você acha que esses empreendedores, quem está ali à frente das suas marcas, precisam ter para captar essas disfunções sociais que a gente vê por aí, né? E abraçar, e poder ser um braço mesmo social, e poder transbordar, e poder fazer mais, trazer a sua marca, o seu negócio para... abraçar mesmo as causas, né, sociais. Eu acho que tudo isso começa na tua essência. Porque assim, qual é o problema? Eu sempre pergunto isso. Qual é o problema que você gostaria de resolver se você tivesse um superpoder? Qual é o problema que você ia fazer assim e ia falar, acabe, né? Então, para mim, seria o tráfico humano. Mas para uma outra pessoa, seria uma amiga minha me falou assim, a injustiça na política. Sabe assim? Qual é o problema que você sente assim, que você fica com raiva daquele problema? Então, geralmente, isso tá na tua essência e, geralmente, se aquilo te indigna muito, é porque você faz parte da solução disso. Que legal isso. Sim. Então, eu acredito assim, isso vai vir da tua essência, vai vir daquilo que te dá indignação, daquilo que você não pode aceitar. E aí, você vai se perguntar como que eu resolveria esse problema. Diante dessas tuas experiências, né, você acha que empreender assumindo uma causa tão incrível como essa, tão responsável como essa, exige mais do empreendedor, exige mais responsabilidade ou talvez resiliência? O que você notou? Olha, eu quero te responder essa pergunta, mas quero te falar o que é a Dress for Freedom bem para que eu possa responder essa pergunta. Até porque eu nunca empreendi sem ter esse propósito. Então eu fico assim, eu acho que precisa muito mais, mas né, eu não empreendi sem esse propósito. Mas o que é exatamente a Dress for Freedom? O dress é simplesmente para trazer beleza. Por que a beleza é importante? Por que Deus criou a rosa tão perfeita, uma pétala tão perfeita? Porque a beleza importa, tá? For a conscientização a respeito do tráfico humano, que é o que nós fizemos aqui, né? Então o problema, se ele ficar escondido, escuro, ele nunca vai ser solucionado. Então a gente precisa iluminar esse problema, essa escuridão, para que ele venha ser solucionado. Então toda vez que a Dress for Freedom está no desfile, às vezes numa revista, num programa, a gente fala a respeito disso. Então a conscientização é o for da Dress for Freedom. E o Freedom é levar liberdade a pessoas em vulnerabilidade social através de uma oportunidade de emprego ou de um treinamento na área de moda. Então, por exemplo, essa peça aqui é um orgulho que eu tenho, assim, ela foi feita no sertão da Bahia. Ai, meu Deus, que legal. E através de um programa incrível da Forte Leve, um programa incrível que eles fizeram com pessoas em situação de extrema pobreza. Então, por 6 meses, essas mulheres aprenderam a costurar, a bordar. Eram mulheres que trabalhavam na lavoura, não era, assim, para elas fazer um bordado, uma costura, era longe da realidade, sabe? Então,
Elas por 6 meses aprenderam a fazer isso, e aí no final desse programa eu fui lá e ensinei a como elas poderiam fazer uma coleção de moda através daquilo que elas já sabiam fazer, né, com materiais que elas já tinham, a palha, né, esse algodão, e aí essa peça foi feita lá, exatamente, lá no sertão da Bahia. E aí então assim, por exemplo, a gente fez parceria com Fernanda Nadal, que ensina mulheres a bordar. Então, o nosso bordado, o material é todo de Paris. A professora é formada na Escola da Chanel de Paris. Então, ela ensina essas mulheres em vulnerabilidade a como fazer esse bordado. Então, a gente faz uma parceria de acordo com a coleção, de acordo com o produto. E algo importante que eu aprendi nessa jornada era que eu não sou assistente social. Então, eu fui mais ou menos como uma assistente social no início, quando eu estava treinando as costureiras, mas aí eu entendi que se você já faz uma parceria com uma organização onde a pessoa já está recebendo uma cesta básica, porque você não quer contratar alguém que você sabe que às vezes não tomou um café da manhã. Então, não é que você não queira isso, mas aquela pessoa está passando uma necessidade que não tem papel higiênico, sabe? Então, por isso que eu entendi que foi melhor para a Dress for Freedom fazer uma parceria com essas ONGs, onde essa ONG já dá para essas pessoas essa cesta básica, as necessidades básicas, e essa pessoa já está cadastrada lá, e aí a gente vem apenas com a parte de moda, né? Então, o que eu responderia para você? Que tem que ter mais resiliência? Eu diria que se não tivesse o propósito, eu acho que eu já estaria fazendo outra coisa, sabe? Porque ideias de produto e criatividade, eu tenho milhares, né? Mas o que me mantém mesmo viva, o que me faz acordar de manhã, é ver o propósito e saber que através da Dress for Freedom, eu já ouvi isso, né? Uma história linda que é, nunca pare a DFF. As costureiras, elas chamam de DFF. Nunca pare a DFF. A DFF transformou a minha vida. Então, isso é. Esse aqui é o nosso mini scarf Dress for Freedom. Ele vem nessa caixa linda. Aqui dentro a gente tem a explicação do o que é a Dress for Freedom, por que existimos. E eu quero colocar em você, te ensinar como usar. Posso? Claro, vou adorar. Então a gente faz um triângulo, dobra esse triângulo aqui 2 vezes. E aí ele tem várias maneiras de usar. Você pode prender ele no cabelo, você poderia prender aqui nessa tua blusa. Eu gosto também aqui no passador da calça. Ele fica lindo. Olha, como dá uma diferença no look, daí você pode dar um nozinho. Mas o que a gente mais usa é assim, no punho, vira aqui. Ou também no tornozelo, fica lindo. No meio preso. Ele dá aquele toque fashion, assim, pro look. Nossa, igual o seu, tá lindo. Isso. Lindo, Olha lá. adorei. Ó. Pra você, né? Nossa, é um tema tão sensível. Como é que você une isso, né? Pega essa sensibilidade desse teu propósito, que tem... Imagina, só de você falar um pouquinho, a gente já, né, já viaja nisso, né, de como tudo acontece, as pessoas que você impacta, que a marca impacta. E como que você consegue unir isso com uma firmeza como empreendedora? Porque deve balançar o coração ali a todo momento, com cada história que chega, com cada caso, com cada ajuda. Sim, me chocou muito, porque assim, eu fui e conheci trabalho escravo na moda em São Paulo. Eu entrei lá, eu vi uma realidade muito triste. Ao mesmo tempo, eu também fui para o Nepal, onde nós temos, assim, um dos lugares que mais tem empresas que falam freedom businesses, que lutam contra o tráfico humano, orfanatos que transformaram a vida de centenas de meninas que eram ex-vítimas do tráfico humano. Então, eu conheci as duas realidades, tanto o crime quanto quem está fazendo a diferença. E a Madre Teresa de Calcutá uma vez falou, a única guerra que eu faria na minha vida seria uma guerra para a paz, né? E aí eu percebi, quando eu ouvi isso, eu falei assim, eu nunca... o tráfico humano é grande demais, eu não vou lutar contra ele, eu vou lutar para a liberdade. Eu vou lutar em favor da liberdade. Então, é por isso que a gente consegue falar no mundo da moda a respeito disso, né? E eu não faço ideia o quanto esse crime é tão grande. Claro que hoje a gente sabe os números, são mais de 50 milhões de pessoas. Mas eu acho que se eu soubesse tanto a realidade, eu não sei se eu teria coragem. Então, por isso que eu olho para a freedom, eu olho para a liberdade. Porque se eu ficar olhando para o crime ali, aquilo vai me secar e acabar comigo. Então, eu prefiro olhar para a liberdade e o que eu posso fazer a respeito disso para transformar. E você acha que essa causa, esse propósito te transformou numa pessoa mais, talvez resiliente mesmo, talvez mais firme, mais comprometida, mais responsável com o braço social? Ah, sim. As nossas escolhas de vida, a gente pensa que elas não têm impacto, né? Mas se a gente vê o impacto que um fast fashion tem,
E isso tá acabando com o nosso planeta. Por que tá tão calor, né? Por que tem tanto lixo? Então, assim, tudo que eu vou criar, eu sempre penso assim, eu não vou criar lixo, né? Eu não vou criar lixo, porque um produto por si, que não é sustentável de alguma maneira, que não vai ser usado muitas vezes, ele vai acabar virando um lixo, né? Eu já ajudei em bazares, as pessoas falam, ai, mas eu dou as minhas roupas que eu não uso. Nossa, daí eu tava em comunidade, no Parolim, ajudando pessoas que precisam de roupa, aí você chega lá, é um tomara que caia verde-limão, transpassado, assim, sabe assim, aquela pessoa tá precisando de uma camiseta, de uma meia, de um moletom. Então, assim, a gente tem que pensar na consciência que toda vez que você paga alguma coisa, você tá fazendo uma escolha, você tá investindo em algo e aquilo vai ter uma consequência, né? Então, isso com certeza, na minha vida, nas minhas escolhas, na minha casa, aonde nós compramos as coisas, eu compro pouco, mas compro aquilo que eu sei que é de qualidade, assim. Aí, às vezes, quando eu levo essa mensagem, as pessoas falam assim, ai, mas é fácil, você pode comprar o que você quiser, mas eu já sobrevivi muito tendo $1 para comprar um pacotinho de feijão, $1 para comprar um pacote de arroz, um brócolis, e às vezes eu tinha frango para comer. Então, mesmo assim, mesmo tendo menos, nós podemos ter melhores escolhas. E é até bom você entrar nesse assunto, porque eu até gostaria de saber o que você, na tua opinião, assim, acha que falta, por exemplo, na mentalidade dos empreendedores, para quem gere seu negócio, para quem, né, tem o seu próprio negócio, para que tenham também essa mentalidade mais consciente, para que encarem os seus impactos, né, dentro, a partir do seu negócio, como algo responsável. O que falta? O que a Amanda acha que falta? Virar talvez uma chave? Olha, para mim, eu vou te falar o que virou para mim, o que me acordou, o que transformou a minha vida totalmente. Foi o meu relacionamento com Deus. Foi quando todos os dias de manhã eu comecei a acordar, abrir a minha Bíblia e o próprio Deus estava ali se revelando a mim. Foi aí que eu encontrei, que eu me encontrei, porque foi aí que eu encontrei Deus de verdade por mim mesma. E a gente tem um ajudador, que é o Espírito Santo. Ele revela aquilo que a gente precisa fazer. Então, quando a gente se aquieta e a gente pergunta para Deus, a gente começa a conhecer a Deus numa caminhada, ele vai te revelando o que você tem que fazer no seu negócio, você na sua casa, em tudo em todas as áreas, em todas as áreas. Eu digo assim, se você colocar água na raiz, essa água vai vir até a ponta das plantas, desde que a água esteja na raiz. Então, para mim é assim, se você se relacionar com Deus de uma forma profunda, isso vai vir, vai brotar no seu negócio, na sua família e por onde você for, você vai abençoar. Tem uma estampa minha que são rostos de mulheres por toda a peça. Rosto, 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 rosto. E eu gosto de dizer assim, escolha um rosto, esse aqui é você. E ao seu redor tem várias outras pessoas, tá? Você tem algo que só você, Laís, pode fazer nesse mundo. E se você não fizer, o teu rosto vai ficar em branco aqui. E todas essas pessoas ao redor estão esperando que você faça. Mas quando você faz, quando você é essa pessoa que Deus te criou para ser, viver o seu propósito, o seu destino divino, todos ao redor também são abençoados. Então, às vezes a gente tenta assim, olhar para o lado para ver quem que eu tenho que ajudar. E se a gente for profundo em nós mesmos, Deus vai revelar e automaticamente isso vai expandir para todos ao nosso redor. Eu tô lendo um livro que falava exatamente isso. Eu acho que foi até uma forma diferente de explicar o propósito, que tanto se fala, né? Então, acho que uma das primeiras frases que diz no livro é: o propósito não é sobre você. Não é sobre você, é sobre o quanto você impacta quem está ao seu redor. Que vai acontecer através de você. Então, enfim, né? Abre aí mais uma consciência mesmo dessa questão, porque olha o que você faz, já trazendo a Dress como exemplo, né? O que você faz, a Amanda por trás. Tenho certeza de que você atribui essa tua missão, né, com a Dress for Freedom, diante desse teu propósito com o tráfico humano, como uma missão de Deus na tua vida. Com certeza. Até onde ele falar para continuar, estarei lá. E não significa que não tem problemas, não. Que não tem dúvidas. Sim, e eu passei por muito desconforto, que as pessoas não imaginam. Muito desconforto. E a impressão que eu tenho que é exatamente pela escolha que eu fiz. Que tipo de desconforto, Amanda? Desconforto financeiro, desconforto no meu casamento foi muito difícil. O início do meu casamento foi muito difícil. Hoje é um milagre, assim. As pessoas não acreditam, é um milagre estar casada. A minha própria infância... Ontem encontrei minha primeira professora da minha vida. Foi incrível. Legal. E aí eu contei pra ela algo que eu vou contar que ninguém acredita, que eu fui mal na escola. Eu era a pior aluna de todas as turmas que eu fiz até eu chegar na faculdade. Então eu achava que eu era burra. Olha isso. Porque eu não conseguia entender matemática, história, geografia, nada. Só artes, só. Inclusive esportes eu era terrível. Até eu chegar na faculdade, e aí as pessoas me queriam no grupo delas, porque era eu quem desenhava. Então eu falei, eu não acredito que eu sou boa em alguma coisa.
Então, o que que eu entendi? Eu crescendo, o inimigo tentou ao máximo, assim, fazer com que eu me sentisse assim, nossa, eu não sirvo pra nada, eu não sou boa em nada. E aí, de repente, eu encontro esse mundo e vejo que eu já estava dentro de mim, toda essa criatividade e todas essas ideias já estavam lá dentro de mim. Eu sinto que é algo assim, eu me sinto assim, co-criadora com Deus mesmo, que Ele colocou essa pitadinha em mim Que legal. quando Ele me criou, assim. Que incrível, isso é muito legal. Uhum. E quero saber também da tua opinião com relação à performance, né, do empreendedor, do negócio. Você acha que ela está ligada, diretamente ligada talvez assim à consciência desse líder? Olha, eu acho que sim. Eu já ouvi muitas vezes, né? O seu negócio só vai chegar até onde você conseguiu chegar, né? Eu já ouvi isso muitas vezes. E depois, será? Mas eu vou ser bem real, que acho que na minha vida isso acontece. Então eu acho que tem muito a ver, sim. Como que você falou dessas dificuldades, né? É interessante saber, porque por mais que você sinta que é a tua missão, o teu propósito, que, né, como você disse, você se sente uma co-criadora com Deus ali, né? Em criar tudo isso em propósito de algo muito maior que Ele te entregou. Mas como você passa pelos dias difíceis? Tipo, tem também disso, de quero jogar tudo pro alto, daqui não quero mais nada, vou fechar tudo, deixa isso largar a mão de tudo. Olha, por muitos e muitos anos eu nunca pensei em desistir, digamos assim, né? Hoje eu já acho que não seria desistir, porque hoje eu sinto que nossa, eu já fiz muita coisa. A gente abriu um e-commerce nos Estados Unidos ano passado também. Então, assim, hoje, se eu decidisse parar, não seria desistir. Mas por muitos anos eu nunca pensei em desistir. Mas eu sempre me questionei. Eu tinha uma coisinha aqui, uma pulguinha, que ficava, o que eu tô fazendo errado? O que eu tô fazendo errado? O que eu tô fazendo errado? Mas uma exigência de perfeição, assim, fora da realidade minha, assim. Por exemplo, a minha primeira coleção que eu fiz aqui no Brasil, tinha 80 t-shirts, tá? Eu vendi 60 no primeiro dia. 60. Eu fui embora mal, acabada. Eu falei, não acredito que não vendeu 80. Olha isso. Sabe assim, Então, uma alta exigência que, ao mesmo tempo, hoje eu vejo como uma excelente qualidade quando você quer criar um produto de excelência. E maturidade também, né? A gente vai amadurecendo, vai aprendendo a vibrar com as pequenas vitórias do dia a dia, com um cliente novo que chega, com uma venda a mais, com alguém que você impactou. Imagina, você trabalha diretamente com isso, né? Vendo os impactos. Falar nisso, tava quase esquecendo de perguntar, porque eu gostaria mesmo de saber, assim, nessa tua experiência, o que você viu de mais impactante, assim, diante desse teu propósito? O que você traz hoje? Que você fala, cara, aquela história, aquele dia, que você viu, assim, teus clientes impactados, ou essas mulheres impactadas, ou amando a família. Então, bom, histórias sobre o tráfico humano são histórias que nunca saíram da minha cabeça e não tem como esquecer. Mas algo muito positivo foi a nossa primeira costureira, que ela fala assim, eu só sabia costurar a tanguinha de índio e a mão ainda. E algo que era muito louco, assim, quando eu tava começando, as pessoas falavam assim, você tem que costurar com o melhor costureiro do mundo, tipo, porque eu já sabia para o público que eu ia alcançar, que era um público A, né, um público B, que gosta de um produto exclusivo, um produto de excelência. E aí um dia um dos meus mentores me perguntou assim, eu falei, mas e aí, eu preciso ir no melhor costureiro? Ele falou, olha, se Deus te falou que é para você transformar e você começar com uma pessoa, e talvez o teu negócio inteiro vai transformar a vida de uma pessoa, se é o que Deus falou para você, faça. Nossa, eu saí daquele lugar assim, uau, por que eu vou ouvir todas essas pessoas se eu já sinto que eu já sei o que eu tenho que fazer, né? Então, eu fiquei, nesse tempo, eu tinha voltado dos Estados Unidos, eu estava morando ali no Cabral, o ateliê era no Boqueirão, eu pegava o ônibus do Cabral até o Boqueirão, eram 2 horas no ônibus. Longe. Aí, né, eu não tinha dados, naquela época eu fazia download de podcast no meu celular, à noite, para eu ir ouvindo, só que eu ia estudando podcast de business, de coaching, ia estudando no ônibus. Legal. Andava mais 1 quilômetro para chegar no ateliê, parece que é mentira, né? E ia pra volta, era a mesma coisa. E eu fiz isso por 9 meses, enquanto eu costurava junto, treinando a nossa primeira costureira. E algo que me marcou muito, parece que não é tão profundo, mas tinham coisas que faltavam no ateliê e não tinha uma lata de lixo, nenhuma. E eu ficava assim, meu Deus, quanta coisa que eu queria fazer, mas eu já estava exigindo demais para eu falar tudo que estava faltando. E aquilo me incomodava, eu comecei a orar, e aí um dia ela falou assim, Amanda, vamos comigo na Casa China? Daí eu falei, vamos, o que você quer comprar? Dela, uma lata de lixo. E aí ela comprou uma lata de lixo toda colorida e trouxe pro ateliê, eu vi como uma transformação. E ela foi a pessoa que me falou, Amanda, nunca pare, a DFF transformou a minha vida. Legal. E hoje, esse virou o propósito da vida dela. Meu Deus! Então esses lenços aqui, ela pegou mulheres em vulnerabilidade social, lá onde ela tá morando, ela se mudou, e ela ensinou mulheres em vulnerabilidade social a costurar. Então esse virou o propósito dela. Lindo. Maxi Scarf, ele pode ser usado assim de maneiras
Nossa, muito diferentes, como lindo. dá para fazer um kimono, dá para fazer, usar como pariô, né? Ele transforma totalmente o look. As nossas clientes sempre levam em viagens, porque no avião fez um friozinho, você já Aham, super coloca ele versátil, aqui. né? Ele cabe bem na bolsa, ele é leve, não pesa, então ele é uma peça para levar em viagem. Com 2 amarrações você faz dele um kimono. Que legal. E eu quero te contar o que significa a logo da Dress for Freedom, que eu não te Conta. contei. Aqui, ó, você pode segurar assim, por Claro. favor? Uhum. A nossa logo é o D, dando apoio para que o F possa sair em liberdade. Ah, que Não legal. é? Mas é um apoio, é um suporte, mas está aberto, não está fechado. E você manteve as cores da África, né? Tem muito da origem. Sim, as cores, Foi na pensado verdade... nisso mesmo? Não, na verdade não, porque aquilo me inspirou e nunca mais saiu de mim. Então não tem como eu dizer que não é, Aham, né? sim. Então, às vezes eu nem penso nisso, mas entrou dentro de mim de uma forma Com que nunca mais certeza. saiu, E né? aparece em todos os Bem criativos. colorido. Uhum. Lindo, lindo. Obrigada. Maravilhoso. E algo que eu não imaginava que nós iríamos fazer era tocar os corações das nossas clientes. Eu não pensava na cliente como alguém que faria parte, assim, da Dress for Freedom inspirar também ou ajudar. Eu pensava a cliente só como, ela vai pagar e ela vai ajudar a pessoa em vulnerabilidade, né? Mas as nossas clientes, em cada história, em cada coleção, elas são tão tocadas, elas choram, elas contam, assim, a história dessa coleção da Free Butterfly. Meu Deus, essa é a história da minha vida. O nome dessa coleção é: uma vez que você passou pelo processo de metamorfose, você nunca mais vai voltar a ser larva, você nunca mais volta pro casulo. O casulo morreu, acabou. Você é obrigada a virar uma bela borboleta e voar. Então, é incrível ver que elas também querem ajudar, mas não sabem como, em que lugar que eu vou confiar, né, o meu dinheiro, né, em que lugar que eu vou investir. Então, desde que elas compram a primeira coleção, elas compram todas as coleções, assim. Então, nossas clientes ficaram bem fiéis. E isso, com certeza, vem muito desse teu comprometimento também, né? Você passa essa segurança para Pois os seus é, clientes. é uma responsabilidade. Exato, exatamente. Mas isso é muito bacana. É uma corrente, né? Olha só, Exato. vira uma corrente de propósitos que são ali colocados ao servir, né? Sim. Em serviço, na verdade. E você consegue hoje dimensionar, vamos tentar em uma palavra, o que a Dress for Freedom e todo esse teu movimento lindo te transformou, assim, em uma palavra? Algo que tenha mudado completamente a tua vida, que você hoje olha e fala, é isso. Nossa, em uma palavra? Hoje eu acho que a palavra é coragem. Eu acho que até foi meu aniversário e todo mundo assim, você é muito corajosa, muito corajosa. Eu, nossa, sério. E eu tive que ter muita coragem para fazer isso, saindo de onde eu saí, indo morar sozinha fora no exterior. Para fazer tudo isso, eu acredito que é coragem. Mas você tem uma leveza tão grande, Amanda. É muito gostoso conversar contigo. Muito gostoso, obrigada. porque acho que a gente sente esses 2 hemisférios, assim, de muita coragem, potência e sabe do que quer e comprometida, mas também uma doçura, uma leveza, tão gostoso entrar dentro da tua cabeça, assim, um pouquinho, sabe? Que bom, que bom. Bom, pra gente finalizar, tem muita gente, acho que eu, pelo menos, venho acompanhando a quantidade de pessoas que criam seus negócios, algumas não conseguem dar continuidade, outras acabam, né, desistindo ali nos primeiros obstáculos, né, que são muitos para quem empreende, são muitos mesmo. Então a gente fala muito dessa questão da resiliência, é muito real, né? E esse propósito tem que estar muito, né, aqui na veia mesmo para suportar, né, tanta coisa. O que você diria? Deixa uma mensagem para as pessoas que pensam em empreender, que tem uma coisa aqui no coração que mexe, assim como teve para você, como aconteceu contigo, né? Era algo que já borbulhava aqui dentro. Então foi uma junção entre duas coisas. Mas aí, né, volto a dizer, tem muita gente que acaba desistindo no meio do caminho, ou nem tenta tanto. O que você diria? Que conselho você deixaria? O que eu falaria é o seguinte, nem todo mundo tem... Antigamente eu achava que todo mundo tinha um propósito de vida muito claro, porque para mim eu senti que foi muito claro e muito específico. Mas existe um dizer judaico, existe um dizer judaico que diz assim, Tikkun Olam, que significa reparar a terra. E esse é o propósito de todos nós, filhos de Deus, reparar a terra. Então, talvez você não sinta que você tem um propósito tão específico como o meu, como é a moda e lutar contra o tráfico humano. Mas o Tikkun Olam, repare a terra aonde você está. Tenha coragem, seja forte, pare, ouça o que o Senhor está te falando, busque e saia da bolha onde você está. Saia.
né? Essa coragem que eu digo foi para eu sair do meu bairro, foi para eu sair do meu país, foi para eu sair do meu meio, conheça pessoas novas, conheça empresas novas. É muito mais fácil a gente conhecer uma empresa nova do que a gente imagina. Imagina, eu fiz isso no Nepal em 10 empresas diferentes. Nossa. Entende? Então vai em uma empresa que te inspira, né? Vá, conheça, fale com alguém que te inspira e não desista. Não desista, tem mais para você. Daquilo que vem da tua consciência, essa tua mentalidade, da tua evolução, desenvolvimento, né, como um ser humano. O que você deixaria? Também, assim, em uma palavra, algo assim muito específico que mudou para você e que, se essa pessoa tiver isso, também muda para ela. Vida diária com Deus. Esse não o voar, Uhum. é um devocional que eu faço, o ler a Bíblia, eu digo que é igual um avião. Uma asa é a Bíblia, outra asa é a oração. Se você tirar uma das duas asas, não vai conseguir voar. Né? Então, esse relacionamento com Deus, busque a Deus com tudo que você tem, porque Ele tem o melhor para você. E Ele quer revelar a você. Deus não se esconde. Tudo que Ele quer é revelar quem Ele é, a vontade dEle para nós. E é isso. Ai, que legal, Amanda, obrigada. Nossa, obrigada mais uma vez pelo teu tempo. Por tantos aprendizados, né? A gente se conhece faz pouquíssimo tempo, mas te acompanho, amo te acompanhar, gosto dessa tua sensibilidade. Eu acho que tá faltando isso no mundo, né? Principalmente dentro do mundo dos negócios. Espero ver muitas outras Amandas por aí, com essa tua essência, essa tua sensibilidade mesmo. Deixa tuas redes, né, da Dress, o teu pessoal. Sim, sigam no Instagram, Dress for Freedom, né? Vestida para a Liberdade. E o meu pessoal é Amanda Prussac. Legal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que foi muito gostoso, muito leve com a Amanda. E a gente volta logo mais com outros episódios da Alma do Negócio. Tchau! Vamos aproveitar e falar também dessa obra de arte. Gente, e tem quadro também, tá? Ai, que coisa mais linda! Sim, né? Que delicadeza, Amanda! E os quadros são uma delícia, porque a gente que tem alma criativa, você precisa colocar no papel, você precisa tirar da tua mente todas as suas ideias, né? Senão você literalmente adoece. Então esses quadros eu fiz para realmente as pessoas que amam moda, amam criatividade, para que elas tenham alegria nas casas delas. Então eu sempre digo aquilo que eu falei para você sobre cada mulher tem o seu lugar. Eu sempre digo que essas mulheres estão posicionadas. Que incrível! Sim, tem muitos significados, mas eu acredito que a cor e a alegria já trazem essa alegria, um sorriso quando você vê. E esse quadro eu gosto de dizer que quanto mais cores, menos medo. Ah, que legal! Para quem quiser comprar, né? Com certeza muita gente vai ver e falar, gente, eu quero. E aí? É através do Instagram da Dress for Freedom. Ah, bacana. Tem fotos lá também? Tem outros modelos? Tem outros também. Tá. Tem vários modelos. Tá lindo, lindo. Parabéns, Amanda. Obrigada. Muito lindo.